Minha sogra destruiu meu casamento. E ainda quis minha casa. Eu conheci a Letícia quando ainda estava na faculdade. A gente se esbarrou num evento da turma de Direito, e desde o começo ela era diferente. Inteligente, direta e divertida do jeito certo. Eu, mais reservado, achei que ela nunca fosse olhar para mim, mas olhou. E logo a gente começou a sair. Um jantar aqui, um filme ali. Quando percebi, ela já sabia meu pedido no delivery de cor, e estava guardando escova de dente na minha casa. 2 anos depois, eu pedi ela em casamento. Parecia tudo certo. Tudo no tempo certo. Eu estava começando minha carreira, e ela também, e a gente juntou tudo que tinha para alugar um apartamento pequeno, mas só nosso. Nosso refúgio. Nosso mundo. Mas tinha um detalhe. Um detalhe chamado Dona Márcia. Minha sogra. Desde o começo, ela nunca me olhou direito nos olhos. Sempre me tratava com aquele jeitinho passivo-agressivo. No início, eu tentei levar numa boa. Afinal, sogra é sogra, né? Todo mundo tem que aguentar um pouco. Mas com o tempo, o pouco virou um problema real. Ela ligava para Letícia todo santo dia. Às vezes mais de uma vez. Queria saber o que a gente comia, o que ela vestia, se eu ajudava na casa. E sempre com aquele ar de preocupação, e sempre dizia coisas tipo: "Você tá feliz mesmo, filha? Ele te trata direitinho. Não vai deixar de sonhar com as suas coisas por causa de homem, viu?" Letícia sempre dizia que era coisa de mãe protetora. Que eu tava exagerando. Mas aí vieram os palpites. No nosso noivado, a sogra quis opinar no vestido, nas flores, na comida, em tudo. Se algo não saía como ela queria, ela se fazia de vítima. Só queria ajudar, mas se ninguém valoriza a minha opinião. E Letícia, ela cedia. Sempre cedia. Mas tudo bem. Eu pensava, quando a gente casar, vai ser só nós dois. Finalmente, vamos construir a nossa história. E a gente casou. Só que eu estava errado. Logo nas primeiras semanas de casados, eu percebi que a casa não era tão nossa quanto eu imaginava. A gente tinha acabado de voltar da lua de mel, ainda naquela fase em que tudo devia ser tranquilo, leve, cheio de memórias boas. Mas no nosso segundo dia de volta, ela apareceu. Sem avisar. Bateu na porta com 2 sacolas de supermercado e uma expressão teatral de surpresa. "Ué, achei que vocês iam gostar de uma visita. Trouxe umas coisinhas para ajudar, já que a geladeira devia estar vazia." Entrou sem ser convidada. Deixou a bolsa no sofá. Começou a mexer nos armários. Criticou o tempero da comida, disse que o apartamento era ok, mas meio apertado para um casal, e perguntou em voz alta se a Letícia não achava que dava para ter casado com mais calma. Eu respirei fundo. Letícia sorriu, mas parecia desconfortável. Me olhou como quem dizia: "Deixa isso para lá, é só hoje." Mas não foi só hoje. No mês seguinte, ela apareceu mais 4 vezes. Sempre sem avisar. Sempre com algo em nome da ajuda. Um pano de prato novo, um bolinho caseiro, uma panela melhor que as que vocês compraram, uma visita para ver como minha filha está sendo cuidada. E toda vez, era um show à parte. Ela soltava frases que pareciam normais para quem ouvia de fora, mas que, com o tempo, viraram facas. Ela falava frases tipo: "Você lava a louça, né? Porque homem que ajuda já sai ganhando pontos. Letícia, você emagreceu? Tá se alimentando direito? A cor desse sofá, é você mesmo quem escolheu." E o pior, Letícia começou a mudar. Passou a me cobrar coisas que nunca tinham sido um problema antes. Pequenos detalhes, do jeito que eu lavava a louça até a maneira como dobrava as toalhas. E toda vez que a gente brigava, ela terminava com: "Minha mãe tem razão." Essas palavras me marcavam mais do que qualquer grito. Eu comecei a me sentir um intruso dentro do próprio lar. Era como se a Dona Márcia estivesse ali o tempo todo, mesmo quando não estava fisicamente. A influência dela começou a se infiltrar nas nossas decisões, nos nossos horários, até na nossa intimidade. E aí, o que era desconforto virou conflito. A primeira grande briga veio porque eu sugeri que a gente colocasse chave na porta e avisasse antes de vir. A Letícia ficou indignada. E aí, o que era desconforto virou conflito. A primeira grande briga veio porque eu sugeri que a gente colocasse chave na porta e avisasse antes de vir. A Letícia ficou indignada. "Você quer que eu feche a porta para minha mãe? Ela só quer o nosso bem." Mas o bem dela estava destruindo a gente por dentro. E eu percebi, a guerra que eu estava prestes a enfrentar
não era contra uma sogra. Era contra um sistema inteiro em que ela sempre tinha razão. Depois da briga da chave na porta, as coisas começaram a desandar de verdade. Letícia ficou estranha. Distante. Às vezes, eu estava falando com ela na sala, e ela estava com o celular na mão, mexendo nos dedos rápido, olhando de canto de olho, suspirando. Era como se tivesse virado uma adolescente brigando com os pais, só que, o problema era eu. Eu tentava conversar, resolver. Dizia que estava me sentindo invadido, desrespeitado. E ela sempre respondia com a mesma frase. Você só reclama da minha mãe porque não gosta dela. Não era sobre gostar. Era sobre limite. Era sobre respeito. Desde o dia que eu comecei a namorar a Letícia, a mãe dela ficava me provocando, fazendo indiretas para ela poder se separar de mim. Mas a cada conversa, eu notava que alguma coisa mudava nela. Era como se tudo o que a gente tinha construído estivesse sendo reescrito aos poucos, pelas mãos de alguém que nem morava com a gente. Teve uma noite específica que eu nunca vou esquecer. Cheguei em casa do trabalho e ela estava sentada no sofá, com os olhos vermelhos, chorando. Sentei do lado dela, preocupado, e perguntei: o que aconteceu, amor? Ela hesitou. E depois soltou: minha mãe disse que eu mudei demais desde que casei. Que eu perdi minha identidade. Que tô vivendo a sua vida. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Como assim? Sua mãe disse isso. A gente toma todas as decisões juntos. Mas é verdade, não é? Eu parei de sair com minhas amigas. Parei de visitar minha mãe com frequência. Nem na yoga eu vou mais. Eu não sabia o que dizer. Porque sim, ela tinha mudado, mas por escolha própria. E eu também mudei. É o que acontece num casamento. Mas a mãe dela estava transformando isso numa prisão invisível, onde eu era o carcereiro, e ela, a vítima. Comecei a desconfiar que elas estavam conversando pelas costas. E não demorou para eu descobrir. Um dia, sem querer, vi o celular dela desbloqueado em cima da mesa. Era uma conversa no WhatsApp com a mãe. Não fui eu quem mexeu. Só vi a tela acesa. E a última mensagem da sogra dizia: você precisa abrir os olhos, filha. Esse casamento não te faz bem. Abaixo, uma figurinha. Aquela clássica da mulher sozinha, em preto e branco, com uma lágrima no rosto. A manipulação era óbvia. Era suja. Mas o pior, estava funcionando. Comecei a sentir que ela estava me vendo como inimigo. A mulher que dormia do meu lado, com quem eu dividia os planos mais íntimos, agora me olhava com desconfiança. Com distância. E aí, começaram as brigas por tudo. Por onde eu deixava a toalha, por ter esquecido de comprar leite, por não responder uma mensagem na hora. Tudo virava motivo. Tudo virava crítica. E quando eu perguntava: de onde está vindo isso, Letícia? Ela respondia: tô cansada. Tô me sentindo sozinha. Acho que me precipitei nesse casamento. Essa frase me destruiu. Porque ali eu percebi, ela não estava mais casada comigo. Estava casada com a ideia de que eu era o erro da vida dela. E essa ideia foi plantada por alguém que sorria com falsa educação, trazia bolo de laranja e dizia que só queria o bem da filha. Minha sogra. Não demorou muito depois daquela conversa fria no sofá para que as coisas escalassem de vez. As brigas ficaram mais frequentes, mais feias. A Letícia passou a dormir no quarto de hóspedes algumas noites, dizendo que precisava de espaço. Às vezes, saía sem avisar e só voltava no dia seguinte dizendo que foi para casa da mãe. Outras vezes, dizia que ia visitar a mãe e só voltava 2 ou 3 horas da manhã. Eu tentava conversar, sentar com calma, relembrar quem a gente era, de onde a gente tinha vindo. Mas ela parecia desligada, como se eu tivesse virado só mais uma obrigação da rotina. Não demorou muito depois daquela conversa fria no sofá para que as coisas escalassem de vez. As brigas ficaram mais frequentes, mais feias. A Letícia passou a dormir no quarto de hóspedes algumas noites, dizendo que precisava de espaço. Às vezes, saía sem avisar e só voltava no dia seguinte dizendo que foi para casa da mãe. Outras vezes, dizia que ia visitar a mãe e só voltava 2 ou 3 horas da manhã. Eu tentava conversar, sentar com calma, relembrar quem a gente era, de onde a gente tinha vindo. Mas ela parecia desligada. Como se eu tivesse virado só mais uma obrigação da rotina. Até que, numa terça-feira qualquer, do nada, ela falou:
Acho que precisamos de um tempo. Não houve briga antes. Nenhuma crise nova. Só aquilo. Eu perguntei. Você quer separar? Ela disse. Quero pensar. Sozinha. Arrumou uma mochila, algumas roupas, e foi para casa da mãe. E foi aí que o inferno de verdade começou. Nos dias seguintes, a sogra passou a vir no apartamento. Sozinha. Sem Letícia. Com cópia da chave. Sim, ela tinha uma cópia da chave do nosso apartamento. Que eu nunca soube que existia. Começou a aparecer em horários aleatórios. Tarde da noite, de manhã cedo, no meio da tarde. Dizia que vinha pegar umas coisas da Letícia ou ver como estavam as coisas. No terceiro dia, cheguei em casa e encontrei ela sentada no sofá, com a televisão ligada, comendo pipoca. Eu congelei na porta. Boa noite, eu disse. Ela olhou para mim com um sorrisinho cínico. Só vim checar se estava tudo bem por aqui. Afinal, metade disso aqui ainda é da minha filha. Eu quis explodir, mas me controlei. Porque eu sabia o que ela queria, que eu perdesse o controle, que eu gritasse, que eu desse algum motivo para ser o marido agressivo na narrativa que ela estava construindo. E aí veio a facada. 2 dias depois, Letícia voltou. Mas não para conversar. Ela veio acompanhada da mãe. Com 2 caixas de papelão, dizendo que só queria pegar as coisas dela. Não quis conversar. Não quis me ouvir. Só disse. Minha mãe tá certa. A gente nunca deveria ter casado tão cedo. Eu não sou feliz aqui. Enquanto ela empacotava as roupas, a sogra foi até a estante da sala, pegou uma miniatura decorativa que eu comprei com o meu primeiro salário, e disse. Essa vai pro quarto da Lê, fica linda lá. Eu fui até ela e tirei a peça da mão dela com calma. Mas com firmeza. Com todo respeito. Isso aqui é meu. Essa casa foi montada com meu dinheiro. Isso não é um saque, é um fim de casamento. Tem limite. Ela me olhou com desprezo. Você só tá nessa casa por causa da minha filha. Acha mesmo que vai ficar com tudo depois de como tratou ela? Letícia ouviu, mas não disse nada. Não me defendeu. Não explicou. Não tentou amenizar. A mulher que dizia que me amava assistiu a tudo em silêncio. E naquele momento, eu percebi, eu já estava sozinho fazia tempo. Só não tinha aceitado ainda. Elas saíram. E eu fiquei. No meio da sala. Com um monte de espaço vazio. E a impressão de que alguém tinha acabado de assaltar minha vida. Nos dias que seguiram aquela visita final, eu tentei juntar os cacos. Letícia sumiu. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Silêncio completo. Até aí, tudo bem. Eu estava pronto para seguir. Triste, sim. Magoado, claro. Mas ainda era minha casa. Meu espaço. Meu chão. Só que aí veio o e-mail. Assunto: sobre a divisão dos bens. Assinado por um advogado. Um nome que eu nunca tinha ouvido. Representando Letícia. Na mensagem, dizia que em virtude da separação de fato, como se fosse algo formalizado, ela tinha direito à metade dos bens adquiridos durante a união. E que, entre esses bens, estava o apartamento onde eu morava. Eu li aquele parágrafo umas 3 vezes. O apartamento era meu. Comprei sozinho, antes do casamento. Documentado no meu nome. Pago com meu suor, meu salário, meus plantões extras. Letícia chegou com algumas coisas pessoais, claro. Mas a casa, a estrutura, era minha. E estava tudo registrado. Mas o advogado alegava comprovação de esforço comum e contribuição indireta. Palavras bonitas para justificar o seguinte: eles queriam a casa. Eu senti a raiva me subir no rosto. E com ela, veio a pergunta: quem você pensa que é, Dona Márcia? Porque não tinha dúvida de onde vinha essa ideia. A Letícia, eu conhecia. Ou achava que conhecia. Ela não teria essa iniciativa sozinha. Não teria essa frieza. Essa precisão. Isso era plano da sogra. Era ela quem queria tudo. Separar a filha. Levar as coisas. E agora, ficar com a casa. Falei com meu advogado. E ele foi direto. Isso não vai ser fácil. Mesmo você tendo comprado antes do casamento, eles podem tentar provar que houve investimento conjunto. Se tiverem alguma nota fiscal no nome dela, qualquer transferência, eles vão usar. Eu me senti invadido de novo. Só que agora não era emocional. Era jurídico.
Era como se, aos poucos, estivessem arrancando a minha vida pelas beiradas. E o pior, comecei a perceber que a Letícia, ou melhor, a sogra, já estava agindo nos bastidores. Um dia, voltei para casa e vi o porteiro me entregar um envelope. Era uma notificação extrajudicial. A mesma história, alegação de direito à metade da casa, com prazo de resposta sob risco de ação judicial. Eu sentei no sofá, com o envelope na mão, e me perguntei: onde foi que tudo desandou? Era para ser amor. Era para ser uma vida a dois. Era para ser lar. E agora eu estava ali, ameaçado de ser tirado do lugar que construí, sozinho, por alguém que nem morava mais comigo. E quer saber o mais doente disso tudo? A sogra voltou a aparecer no prédio. Sim. 2 semanas depois, eu estava descendo para buscar um pedido no portão, e ela estava na frente do prédio, conversando com o zelador como se fosse moradora. Sorrindo. Se fingindo de simpática. E quando me viu, não desviou o olhar. Só disse: oi, querido. Bonito prédio, né? Espaçoso, familiar. E me deu aquele sorrisinho. Aquele mesmo sorrisinho da primeira vez que pisou na minha casa com aquele bolinho idiota. Foi aí que eu entendi. Ela nunca quis só proteger a filha. Ela queria poder, controle. E talvez, tudo. A audiência foi marcada para uma quarta-feira, às 14 horas. 2 semanas antes, eu já não dormia direito. Sonhava com a casa sendo esvaziada, com estranhos carregando meu sofá, minha televisão, minhas lembranças. O meu advogado foi claro. Você tem boas chances. A casa é sua. O registro tá limpo. Mas se a juíza comprar essa tese de esforço indireto, você pode ser obrigado a vender e dividir o valor. Vender a minha casa. A casa que comprei antes de casar. Tudo por causa de uma mulher que, no fundo, nunca me aceitou. No dia da audiência, Letícia chegou acompanhada. Não só da mãe, como sempre, mas também do mesmo advogado que tinha enviado os e-mails. Os 3 sentaram juntos, organizados, frios. E quando a juíza pediu para ouvir os argumentos, eles seguiram a cartilha certinho. Letícia ajudou com os custos do lar. Abriu mão de oportunidades de carreira para manter o casamento. Participou emocionalmente da construção do lar, ainda que sem investir diretamente. Eu sentei ali, ouvindo, e quase ri. Construção emocional? A mulher que me abandonou sem uma conversa, que plantou discórdia dentro da minha casa, que permitiu que a mãe dela me tratasse como um intruso. A juíza ouviu tudo. Com paciência. Meu advogado também apresentou tudo. Comprovantes da compra, datas, o registro do imóvel, contratos. E por fim, eu falei. Falei o que estava entalado. Excelência, essa casa foi construída antes do casamento. Com meu dinheiro, sim, mas também com meu esforço, minha renúncia, minha disciplina. Eu estava pronto para compartilhar ela com a mulher que eu amava. Mas eu não tô pronto para ser punido por um casamento que fracassou não por falta de amor, mas por interferência. O que está sendo feito aqui é um abuso. É uma tentativa de tomar o que é meu usando a justiça como ferramenta de vingança. A sala ficou em silêncio. Por um momento, eu vi a Letícia baixar os olhos. Como se sentisse vergonha. Mas e a sogra? Segurou a mão dela com força. E ali eu vi, pela primeira vez, com clareza. Não era sobre Letícia. Era sobre ela. A audiência terminou. A decisão seria enviada por e-mail. Voltei para casa sem saber se eu ainda teria aquele lar na semana seguinte. Olhei para cada parede, cada móvel, cada canto. E de repente, tudo pareceu frágil. Eu quase perdi tudo. Não só a mulher com quem eu achava que ia envelhecer, mas o espaço que eu chamei de lar. Minha dignidade. Minha paz. A decisão chegou numa sexta-feira, 2 da tarde. Eu já tinha olhado meu e-mail tantas vezes naquela semana que o navegador abria direto na caixa de entrada. Eu estava esgotado, ansioso, mas anestesiado. Pronto para tudo, menos para mais espera. Mas aquele e-mail chegou. Abri com a mão tremendo. O texto era longo, formal, frio. E ali, no meio de parágrafos e jargões, vinha o que eu temia. Reconhecesse a inexistência de comprovação de esforço financeiro direto, mas admite-se a participação indireta no desenvolvimento da vida conjugal, com base no princípio da solidariedade e da coabitação contínua. Traduzindo, eu teria que vender a casa e dividir parte do valor com a Letícia. Não tudo. A maior parte ficaria comigo.
Mas ainda assim, eu perderia a casa. Meu lar. Meu refúgio. Meu espaço. A sogra não ganhou tudo o que queria, mas ganhou o suficiente para estragar a minha vida. Fechei o notebook. Deitei no sofá. E chorei. Não gritei. Não esperneei. Só chorei. Chorei pelo tempo perdido. Pelas noites que passei tentando salvar algo que já estava condenado. Por ter acreditado que amor era suficiente. Por ter deixado alguém entrar na minha vida sem perceber que, por trás do bolo de laranja e do sorriso falso, havia um plano. Letícia não me procurou mais. Não ligou. Não mandou mensagem. Nunca pediu desculpas. Ou talvez, no fundo, ela também tenha sido vítima da própria mãe. Talvez ela só não tenha tido forças para romper. Mas, sinceramente, já não importava mais. Eu vendi o apartamento 2 meses depois. Com dor no peito, mas com a cabeça erguida. Peguei minha parte. Me mudei para um lugar menor, mas meu. Sem chave extra para ninguém. Sem interferência. Sem sogras. Sem memórias. Demorei um tempo para dormir em paz. Toda vez que escutava passos no corredor do novo prédio, eu ainda achava que era ela. Dona Márcia, vindo só para visitar. Mas ela não veio. Nunca mais. Hoje, olhando para trás, eu percebo que não perdi só uma casa. Perdi uma versão de mim que acreditava que o amor sempre vence. Não vence. O amor é forte. Mas o controle, o orgulho e a manipulação são armas mais sujas. E muito mais perigosas. E se você me perguntar o que eu aprendi com tudo isso, a resposta é simples. Nunca confie em quem começa te tratando como se você fosse o problema, mesmo sem você ter feito nada. Porque essas pessoas não querem resolver. Elas querem destruir.